A paz do Senhor Jesus, né? Hoje a leitura vai ser um pouco diferente, por quê, gente? Mas antes vamos orar, já eu falo. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade em Tua presença, Pai. Que o Senhor venha fazer presente em nossa vida, dando sempre entendimento e sabedoria em Tua palavra, amém. Por quê, gente? Porque nós que guardamos sábados somos perseguidos por causa da palavra de Deus. Fala que foi anulado, xingam, né? Então, gente, no Novo Testamento como no Velho Testamento, tem muitas passagens que falam da lei de Deus, né? Primeiramente, eu vou ler aqui Tiago 2, verso 10. Mas qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Então aqui Tiago está falando que todo aquele que guarda a lei de Deus, mas deixa uma sem guardar, se torna culpada de todos, né? Por quê? Porque Deus deu 10 mandamentos, né? 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Qual é a lei que está falando? A lei dos 10 mandamentos. Todo mundo que praticamos qualquer pecado que não agrada a Deus é transgressão da lei de Deus. A terceira versículo fica em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus. Qual é os mandamentos, gente, que Deus está falando aqui? Os 10 mandamentos, né? Daniel 7, 25. Proferir palavra contra o Altíssimo, magoar o santo do Altíssimo, cuidou de mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Então, proferiram, falaram mal de Deus e lançaram a verdade por terra e ainda magoaram a Deus. Qual é a verdade, gente, que lançaram por terra? O 4º mandamento, o sábado. Bom, também aqui eu vou ler Apocalipse 11, verso 9, né? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Então João estava ali vendo uma visão, né? E ali o céu foi aberto, e ali no santuário ele viu a arca da aliança, no santuário. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovão e terremoto e grande saraiva. Fica em Apocalipse 11, 19. Então João lia, ele viu a arca da aliança. Qual foi a arca da aliança que João viu, gente? A arca que Deus que colocou as tábuas dos 10 mandamentos que o povo de Israel andar com ela. Em Êxodo 31, 18 também está escrito. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, a tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então aqui, quando Deus terminou de falar com Moisés, Deus pegou as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Por que é escrita pelo dedo de Deus, gente? Porque é algo que não pode ser revogada ou mudada por lei humana. O pessoal pode até mudar o dia de guarda, o pessoal pode até lançar por terra, mas a verdade de Deus é imutável. A última que eu vou ler aqui, o último versículo, fica em 2 Pedro 1, verso 20 a 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia por parte humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movida pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro está deixando aqui bem claro, né? Que sabendo que primeiramente o quê? Que nenhuma profecia foi dada por pessoas humanas, né? Elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi por vontade humana. Foi por quê então, gente? Entretanto, o homem santo falando da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Então, todas as escrituras, ela foi escrita por quê? Ela foi escrita por 40 autores, né? Todos eles movidos pelo Espírito Santo, né? Não foi por vontade humana, foi pelo poder do Espírito Santo. Fica em 2 Pedro 1, 20 e 21. Quando alguém dizer para você que a lei foi abolida, quando alguém dizer para você que é isso, aquilo, outro, não acredita em pastores, não acredita em ninguém, vai na Sagrada Escritura, aonde ela o quê? Ela foi escrita o quê? Por homens santos, né? Da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Por quê, gente? Porque a Bíblia ela foi deixada para nos ensinar, para nos corrigir,
para mostrar aquilo que é certo e que é errado. A lei foi abolida. Se a lei foi abolida, então pode matar, pode adulterar, pode mentir, pode roubar, pode furtar, pode fazer tudo, porque a lei foi abolida, mas a lei não foi abolida. A lei, ela nos reflete. Por quê? Porque quando nós vemos que nós estamos roubando, por exemplo, aí nós vai lá nos 10 mandamentos que fica em Êxodo 20, ali a gente descobre que roubar é pecado, aí a gente vai parar de fazer. Aí a gente vê lá que adorar a imagem é pecado, então a gente vai parar de adorar a imagem. A gente vê lá que é pecado ter cobiça das coisas dos outros, então eu vou fazer isso. A gente descobre lá que é pecado guardar o sábado. Então assim a gente vai deixando, porque a lei de Deus, ela nos reflete aquilo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então a Bíblia deve ser estudada com reverência, com oração e tudinho que está nela. Por quê, gente? Porque aquele que não falar a verdade, o testemunho jamais estarão diante de Deus. Não adianta pregar a Bíblia e tirar um mandamento, porque no dia da volta de Deus nós vamos ter que dar conta diante do tribunal de Deus. E ai de mim se não falar a verdade. Então eu prefiro ser injuriada, xingada, humilhada, mas pregar aquilo que Deus determinou que nós possamos pregar. Vamos agradecer? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem em tua presença, Pai. Te agradeço por o Senhor sempre estar conosco, nos abençoando, nos guardando, livrando de todo mal. Amém.